Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem da OAB Ceará participa de mutirão. A OAB Ceará e CRC promovem seminário Prestação de Contas Eleitorais em Sobral. Liberado repasse para a construção de 2 sedes da OAB no interior. Acompanhe as imagens da semana no quadro OAB em Foto. E ainda as dicas de concursos com inscrições abertas em todo o Brasil. Fique informado sobre as notícias do Judiciário Brasileiro e da Ordem dos Advogados do Brasil. No programa OAB na TV Mundo Jurídico, que começa agora. A Comissão Especial de Mediação, Conciliação e Arbitragem da OAB Ceará participou do mutirão de conciliação envolvendo processos do DPVAT. O mutirão do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre foi realizado no Fórum Clóvis Bevilacqua e durou uma semana. A OAB Ceará participou por meio da Comissão Especial de Mediação, Conciliação e Arbitragem. A presidente da comissão, Semiramis Alves, explicou que o trabalho do advogado é esclarecer as partes sobre o que significa a conciliação, um dos métodos alternativos de resolução de conflitos. O papel da Comissão Especial de Mediação, Conciliação e Arbitragem, no mutirão do DPVAT, é de fazer um esclarecimento às partes, explicar, na verdade, o que é a conciliação, um dos métodos consensuais de resolução de conflitos, em que a parte é convidada, está com um processo sobre o DPVAT e a parte é convidada a participar dessa semana no mutirão do DPVAT e vem aqui com a possibilidade de um acordo. Vem algumas auxiliadas pelos advogados, outras vêm sem advogado, mas o importante a ser ressaltado é que durante o acordo os valores eles são mudados e também a relação entre a parte e o advogado, isso também, a questão dos honorários também são negociáveis. Isso é importante falar porque muitas pessoas ficam com aquele receio de ver os honorários dos advogados, não sabem se fazem um acordo ou não. Então é importante que uma vez que as partes há uma proposta de um acordo, elas entram na sala e estão ali abertas a fazer dar um novo rumo, um novo direcionamento ao processo, elas também têm liberdade de acordar em relação aos honorários e todas as questões envolvidas no processo ali, quando está com o mediador, que na verdade é o conciliador, que pode ser na pessoa de um juiz ou pode ser mesmo um conciliador judicial, quando não juiz, né? O mutirão de conciliação do DPVAT alcançou nos 2 primeiros dias 80% dos acordos. O vice-presidente da OAB Ceará, Ricardo Bacelar, avaliou a mobilização. A participação da Comissão de Arbitragem e Mediação é importantíssima enquanto instrumento para ajudar a desobstrução da justiça. A mediação e a conciliação são institutos muito importantes hoje dentro do sistema judiciário. O sistema judiciário que passa por um período tão difícil, de tanto congestionamento, e a máquina necessita, né, que hajam escapes, formas de você desobstruir, de você resolver o litígio. Então a mediação ela é realmente uma ferramenta muito importante dentro do sistema judiciário, né, no qual você tem a oportunidade de resolver alguns conflitos, algumas demandas de forma espontânea, de forma mais rápida e precisa. Então nós temos que cada vez mais incentivar e parabenizar a comissão por esse importante trabalho. A Caixa de Assistência dos Advogados do Estado de Ceará, a CAASSE, órgão da OAB Ceará, tem como finalidade precípua prestar assistência aos advogados e estagiários. E para conhecer melhor a gama de serviços prestados pela CAASSE, a categoria, nós conversamos agora com o advogado, professor e presidente da entidade, Dr. Júlio Ponte. Dr. Júlio, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. O prazer é todo nosso que fazemos a Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará. É uma honra muito grande. Inicialmente, eu gostaria que o senhor destacasse aqui para os nossos telespectadores qual é a relevância da CAASSE para a classe advocatícia. A Caixa de Assistência tem uma relevância ímpar em relação a todos os advogados, todas as advogadas e seus dependentes no estado do Ceará, assim como em todo o Brasil. Uma vez que nós prestamos um serviço assistencial a todos os advogados e seus dependentes.
Então, nós temos dentro de uma estrutura, nós temos a OAB, nós temos a FESAC e nós temos a própria Caixa de Assistência. Então, como eu falei há pouco, é fundamental a existência da Caixa de Assistência para todos esses advogados. Eu gostaria que o senhor destacasse aqui quais são os principais serviços ofertados, prestados pela Caixa à categoria. Muito bem. A Caixa de Assistência, como o nome diz, de assistência, ela presta serviços no âmbito da saúde. Tipo, nós temos serviço odontológico, nós temos o serviço de fisioterapia, nós temos serviços de fonoaudiologia e nós temos um novo serviço implementado já neste ano, agora em junho, que é o serviço de nutricionista. Então, pretendemos implementar ainda neste ano, e faltam apenas uns detalhes, o serviço de psicologia também para os nossos assistidos, os nossos dependentes. Temos outros serviços, por exemplo, convênios que são realizados com as entidades empresariais, como lojas, restaurantes. Então, esses convênios dão desconto a todos os nossos assistidos. Nós temos o hotel de trânsito, tanto aqui na capital como no interior do estado. O que é que serve esse hotel de trânsito? Para que é que serve esse hotel de trânsito? Ele serve para dar um suporte aos advogados que vão se dirigir a alguma audiência, vão participar de alguma audiência, tanto em Fortaleza quanto no interior do estado. Nós temos a ambulância 24 horas, que presta também esse serviço emergencial. Nós temos também, além da ambulância, como nós falamos, nós temos também a questão do... Tem um serviço de transporte também do advogado? É isso que eu ia falar, né? Temos o transporte de advogado aqui em Fortaleza e também nós temos o transporte do advogado na região do Cariri, ligando Crato e Juazeiro. São serviços que, com certeza, além de facilitar o dia a dia do advogado, tem melhorado a qualidade de vida da categoria. Sem dúvida. Tem melhorado substancialmente a qualidade de vida. Mesmo porque, desde quando nós assumimos, no ano passado, nós temos como meta um serviço de qualidade, 100% de qualidade. Nisso, tanto a minha pessoa, quanto os meus diretores, quanto a diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, na pessoa do meu querido presidente, amigo, irmão Valdetário, nós colocamos esse serviço de qualidade. Para nós isso aí é essencial. O advogado não pode reclamar de nada, porque se houver uma reclamação, nós vamos averiguar. E ainda complementando os serviços, nós temos a sala VIP, certo, aquele estacionamento no Fórum Clóvis Bevilacqua. Onde tem um serviço de engraxate também. Serviço de engraxate. Nós temos à disposição dos advogados e advogadas também serviços de internet, computador para fazer suas petições. Nós temos a casa do advogado ali no quarteirão seguinte ao Fórum Clóvis Bevilacqua, onde prestamos esse mesmo serviço de suporte. E também nós temos ali o serviço de massoterapia, fisioterapia, de odontológico também. Doutor Júlio, existe um fundo, FIDA, denominado Isso. Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos Advogados. Exatamente. Como é que funciona esse fundo? Seguinte, historicamente falando, havia um repasse em torno de 28% para todas as caixas de assistência, o repasse que a OAB seccional fazia. E esse repasse passou a ser de 20%. O restante desses 8,5%, ele foi constituído para o FIDA, esse fundo de assistencialismo, podemos destinado dizer para dessa caixa destinados a todas as caixas de assistência do Brasil. Ótimo. Então, esse recurso é repassado, é administrado por um conselho gestor do FIDA, a cargo do Conselho Federal, e o recurso ele é rateado de maneira igualitária para todas as caixas do Brasil. E a partir daí, no caso do estado do Ceará, no ano passado, em 2013 e para este ano de 2015, nós vamos receber algo em torno de R$550 mil de um repasse. E esses recursos são aplicados em que tipo de ações? Nós aplicamos para instrumentalizar os advogados aqui da capital, mas principalmente do interior do estado. De que maneira? Nós adquirimos e cedemos as subseções através dos nossos delegados nas 12 subseções que existem no estado, nós transferimos
computadores, scanners, monitores, impressoras. Nós vamos adquirir para este ano medidores de pressão, de glicemia, enfim, disponibilizar em todo o interior do estado do Ceará. Inclusive, foi utilizado também para a aquisição de vacinas, né, para o interior. As vacinas. Nós realizamos constantemente aqui na capital e também no interior do estado, nós realizamos campanhas de vacinação. Relacionada à gripe, enfim, de todos os outros males. Agora em agosto, nós vamos passar todo o mês de agosto prestando esse serviço que nós chamamos de Blitz da Saúde. Ótimo. Nos dias de terça e quinta-feira, a partir do dia 12 até o final do mês de agosto, nós vamos disponibilizar para os advogados e advogadas e dependentes e também as pessoas de uma maneira geral, essa campanha de vacinação e também de Blitz da Saúde. Vamos levar os nossos dentistas, os nossos fisioterapeutas, as nossas fonoaudiólogas para um contato diretamente com toda a nossa classe. A Caixa, na realidade, tem desenvolvido um grande trabalho de conscientização dos advogados e advogadas no sentido de se prevenirem contra doenças, não é verdade? Isso. Nós fazemos campanha. Nós temos o próprio site da CAASSE, que a gente está semanalmente publicando campanhas de questão da sua alimentação, prevenção de doenças. Nós vamos receber, já também através do recurso do FIDA, nós vamos receber agora em agosto para setembro 2.000 doses de vacinas que nós vamos aplicar aos advogados cearenses. Então, nós sempre fazemos esse tipo de campanha aqui. Afinal, é o trabalho essencial da Caixa de Assistência. Então, procuramos fazer da melhor maneira possível. Doutor Júlio, um outro grande feito da Caixa de Assistência dos Advogados do Estado de Ceará diz respeito à criação da Previdência Complementar do Advogado. Era um grande sonho da categoria e foi criado pela CAASSE, a OAB Prev. Como é que se encontra a Previdência hoje? Olha, a questão da Previdência, que nós chamamos de OAB Prev, ela se encontra, podemos dizer assim, ainda num patamar regular. Certo. Isso em decorrência do desconhecimento da classe de uma maneira geral. É o OAB Prev vinculado aqui à OAB de São Paulo. Entendeu? Então, a nossa intenção é aumentar a participação desses advogados. Temos outras iniciativas para este ano, mas eu gostaria de reservar essa novidade. Hoje mesmo nós vamos ter algumas reuniões com algumas empresas para apresentarmos brevemente aos advogados um programa que acredito eu que, se tudo der certo, será revolucionário. Não posso dizer agora... Mas relacionado à Previdência? Não, relacionado ao exercício da advocacia. Certo. Então, estamos conversando, a presidência da CAASSE, juntamente com o presidente Valdetário, esse grande programa que vai atender, e se tudo der certo, vai atender a classe de uma maneira geral, e eu acredito que todos ficarão contentes. Deixando de lado esta grande novidade que o senhor não pode anunciar, deixar no ar, uma interrogaçãozinha, né? Quais são as outras metas, digamos assim, da entidade para o segundo semestre deste ano? Seria ampliar os serviços para o interior do estado? O interior, na última reunião que nós tivemos do encontro de delegados que ocorreu na cidade de Quixadá, e agora em setembro, provavelmente, nós iremos realizar na cidade de Aracati, nós desenvolvemos e estamos desenvolvendo com os nossos delegados a ampliação desses serviços de saúde. Certo. Então, para nós é uma condição sine qua non a ampliação desses serviços, como aqui também em Fortaleza. Nós vamos ter uma reunião com o presidente do Tribunal Regional do Trabalho nesta semana, Dr. Tarcísio Lima Verde, no sentido de nós colocarmos nas dependências do Fórum Outran Nunes a farmácia do advogado. Então, são essas nossas intenções, tanto no Fórum Outran Nunes quanto no Fórum Clóvis Bevilacqua. Porque a farmácia ela estava alocada lá no Fórum Clóvis Bevilacqua, mas como houve uma reforma, teve que sair. Então, estaremos retornando, tanto no Fórum Clóvis Bevilacqua, como pretendemos ir também para a Justiça do Trabalho. Doutor Júlio, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação e parabeniza aqui tanto a OAB Ceará quanto a Caixa de Assistência dos Advogados pelo serviço que vem prestando, facilitando o dia a dia do advogado e emprestando uma maior dignidade no exercício da profissão, e abre agora espaço para suas considerações finais. Nós agradecemos essa presença para difundir os serviços que a Caixa presta a todos os advogados.
Até este ano, até julho deste ano, nós chegamos a atender 13 mil advogados e seus dependentes, do ano passado para cá. Para nós é uma alegria muito grande. Pretendemos até o final do nosso mandato, em 2015, nós duplicarmos esse atendimento. E pedimos, aqui eu faço esse pedido, essa conclamação, que o advogado e advogada cada vez mais participe das atividades da nossa CAASSE. Para nós vai ser uma vitória de tanto. Obrigado. Ivelise Maia. O secretário-geral da OAB Ceará, Jarderson Cruz, participou do encontro de São Luís e comenta sobre a liberação do R$500 mil do Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos Advogados para a construção de sedes da OAB no interior. Essa reunião, quinta-feira passada, do FIDA, Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos Advogados, foi de muita importância para o Estado do Ceará. Estive nessa reunião representando o presidente Valdetário e defendendo os projetos aqui do nosso Estado. E conseguimos carrear para cá uma verba valorosa para podermos dar início, continuação dos nossos projetos de interiorização das subseccionais, com a construção de 2 subseccionais aqui do Estado. Quais são as sedes, então, que seriam beneficiadas? A subseccional de Itapipoca, que terá sua sede própria, já com praticamente a inauguração prevista para o final de agosto, e já daremos início às obras da subseccional da Ibiapaba, que vai ter a sede em Tianguá. Não, nós vamos aportar realmente outro valor para mobiliar e deixar realmente uma estrutura confortável e funcional para todos os advogados que militam ali no Estado do Ceará. Eu quero salientar que esse é um projeto de interiorização e valorização da advocacia do interior, que é um compromisso da nossa gestão. E vamos à palavra do presidente com o advogado Valdetário Andrade Monteiro, presidente da OAB Ceará. Caros colegas advogados e advogadas, começamos o mês de agosto, o mês do advogado e das comemorações da advocacia. No dia 11 de agosto, onde comemoramos o Dia do Advogado, é também um dia de fazer uma reflexão sobre a justiça, o poder judiciário e o nosso exercício profissional. Por isso, reunimos no mês de agosto várias comemorações. A medalha Advogado Padrão, a medalha Professor Advogado Padrão e o Baile do Rubi. No Baile do Rubi, comemoramos tradicionalmente o encontro das novas gerações da advocacia com as gerações mais experientes. Participe dos inúmeros eventos culturais e festivos para que possamos nos congraçar, juntos comemorando o nosso exercício profissional. E a seguir, OAB Ceará e CRC promovem seminário Prestação de Contas Eleitorais em Sobral. E mais, liberado o repasse para a construção de 2 sedes da OAB no interior. Os detalhes daqui a pouco. Master e P14 são os 2 times que disputarão a final da Copa OAB de Futebol Society. Os 2 chegaram à final depois de vencerem, respectivamente, as equipes do Luizinho e do Injustiçados, que assim disputarão o 3º e 4º lugares. Os jogos serão disputados no próximo sábado, dia 2 de agosto, no Centro de Treinamento do Recreio Clube de Campo, na Lagoa Redonda. Na rodada semifinal, o Master empatou com o Luizinho sem gols e assegurou a vaga na final ao vencer o adversário por 5-4. A equipe Master, composta por advogados com idade mínima de 37 anos, é o time mais antigo no campeonato. Mas graças a Deus meus garotos assimilaram muito bem o trabalho e a gente chega com todos os méritos nessa final. Um trabalho que vem sendo feito visando uma competição nacional, que é o nosso Campeonato Brasileiro de Master, mas que mostrou um grande resultado já nessa competição, uma assimilação muito grande por parte dos atletas, isso aí é o mais importante, a união é o que prevalece e é o que faz com que a gente chegue até agora na final da competição.
Bom, o time macho da gente acabou chegando na final, aos trancos e barrancos, uma equipe que não era tida como as favoritas, mas o mais legal é participar do campeonato. Campeonato formado por advogados, todo mundo se conhece, todo mundo se confraternizando, isso que é o mais interessante, que é o mais importante. E agradecer aí ao AB por ter proporcionado isso. Ficando classificada a equipe Master, que ganhou nos pênaltis do Luizinho, e no outro jogo que acabou agora, a equipe do P14 venceu os injustiçados nos pênaltis também, né? E a grande final será no próximo sábado com essas equipes. A contratação de novos servidores pelo Poder Judiciário cearense e a ampliação da jornada de trabalho de 30 para 40 horas semanais são iniciativas que contribuirão para aumentar a capacidade dos serviços prestados à sociedade. Para falar sobre essas e outras conquistas, nós recebemos agora em nosso estúdio o presidente da Federação Nacional dos Oficiais de Justiça do Brasil, Dr. João Batista Fernandes de Souza, e o presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça do Estado do Ceará, Dr. Mauro Xavier de Souza. Dr. João Batista, é um prazer tê-lo conosco aqui novamente no estúdio. Bom, eu queria primeiramente agradecer aqui na pessoa do presidente da OAB, Dr. Valdetário Monteiro, que abriu espaço no programa OAB na TV Mundo Jurídico para que nós possamos discutir assuntos de tão relevância e de interesse para a sociedade cearense e da interesse nacional na realidade também. A realização deste concurso, recentemente pelo Poder Judiciário do Estado do Ceará, para a contratação de novos servidores e também de magistrados, é fruto de uma determinação, de orientação do Conselho Nacional de Justiça? Sim, a Federação Nacional dos Oficiais de Justiça do Brasil, a FENAJUS, da qual eu sou presidente, já tem feito em sessões diversas vezes junto ao Conselho Nacional de Justiça, demonstrando a necessidade de se realizar concurso para prover os cargos hoje criados e ainda vagos, acabando de vez com a ingerência de pessoas estranhas ao Poder Judiciário que não tem nenhum comprometimento nem com o poder, nem com a sociedade. Isso de encontro ao que determina o artigo 37 da Constituição, que determina o princípio da administração pública, o princípio da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, e sem a realização de concurso, sem servidores concursados, claro, nós teremos um comprometimento do serviço e, por conseguinte, uma contraprestação de má qualidade para a sociedade. Mauro, qual a avaliação que você faz da realização deste concurso? A tendência é nós termos uma melhoria na prestação jurisdicional? Com certeza, Rebelde. É sabedor, é público e notório, né, que os fóruns, principalmente do interior do estado, estão abarrotados de servidores de prefeitura, principalmente, e que não são servidores, geralmente, com a qualificação técnica necessária para estar gerindo um processo, né, dentro de uma secretaria de vara. Com a realização desse concurso, vindo pessoal qualificado, né, a maioria são bacharéis em direito, principalmente no cargo de oficial de justiça, a sociedade e o Poder Judiciário cearense ganharão em qualidade na prestação do serviço. E certamente isso ajudará muito na tramitação rápida e qualidade da prestação jurisdicional. Doutor João Batista, uma outra grande luta da Federação e do Sindicato que eu acompanhei de perto diz respeito à isonomia salarial entre os servidores do interior, do estado e da capital. Uma luta essa que parece que está se tornando realidade, não é verdade? E aqui eu, mais uma vez, abro espaço para, principalmente, enaltecer a figura do presidente desembargador Brijo, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que, assumindo um compromisso com a categoria dos oficiais de justiça, com os servidores, foi à luta e numa negociação que se deu na Assembleia Legislativa, também na presidência do deputado Zezinho Albuquerque, conseguimos, sim, almejado pleito de acabar com a distorção entre capital e interior. Eu só passo um espaço aqui, porque, na realidade, esse problema que foi sanado aqui no estado do Ceará, a federação está lutando para resolver essa questão do Brasil. Alguns estados da federação ainda teimam em ter essa discrepância salarial entre capital e interior, como se aqueles que trabalhassem no interior fossem menos capacitados ou menos providos, ou que a sociedade interiorana não merecesse o respeito devido de ter pessoas qualificadas para bem desempenho da sua função. E quando isso acontece, com a discrepância salarial, obviamente uma desmotivação por parte do servidor, uma má contraprestação jurisdicional. Então, Mauro, uma outra conquista diz respeito à ampliação da carga horária de 30 para 40 horas. Como é que fica daqui para frente? Bom,
Somando-se, né, a esses novos concursados que estão prestes a serem nomeados, a ampliação da carga horária, que também foi na realidade, uma conquista não só para os servidores, mas também para a sociedade cearense como um todo. Acreditamos que isso em muito contribuirá para que a prestação jurisdicional no Poder Judiciário cearense possa tomar outros patamares. Hoje é sabido que a produtividade do Tribunal de Justiça cearense junto ao CNJ é das menores. Nós acreditamos que a junção desses fatores, aumenta a carga horária, novos concursados, certamente, acredito eu, que nos próximos anos nós vamos ter uma outra posição dentro do CNJ. Acredito que nos primeiros lugares, com certeza. Doutor João Batista, tanto a Federação Nacional dos Oficiais de Justiça como o Sindicato dos Oficiais de Justiça do Estado do Ceará têm demonstrado uma preocupação muito forte no que diz respeito ao grande volume de processos que se encontram nas varas. De que forma a Federação tem atuado no sentido de promover uma maior celeridade, uma maior tramitação desses processos? Isso é um ponto fundamental para ser tratado aqui. Veja bem, o que a sociedade busca é uma solução rápida e pacífica para os seus conflitos. Não se pode mais conceber que um processo se arraste por anos a fio. Muitas vezes a pessoa, nas varas de execuções, chegam falecem, passam por os herdeiros e não se resolve nada. Uma sugestão que a gente está tentando implementar, ou está se discutindo isso a nível nacional, já que o oficial de justiça, como o longa-mão da justiça, uma pessoa capacitada, bacharel em direito, com formação técnica para bem desempenhar a sua função, ele possa, estando presente à parte, reduzir isso a termo, numa conciliação prévia, vamos assim dizer, e reduzir isso a termo, leva-se ao magistrado, dada a conveniência e a oportunidade do magistrado, como presidente do processo, poder homologar aquela conciliação e já arquivar o processo. O que não pode mais é ficar a sociedade refém de anos a fio por um excesso de processos que existem aí. Com o advento da Constituição de 88, a população passou a beligerar mais sobre os seus direitos, e isso tem avolumado uma questão substancial de processo. Não se adianta ter crescesse o número de secretaria, crescesse o número de servidores, se não houver celeridade. Uma dessas formas poderia ser a implementação desse processo aí de se buscar uma conciliação durante o cumprimento do processo, do mandado judicial. Doutor Mauro, a conciliação, então, é a saída para reduzir esse grande volume de processos que se encontram no Poder Judiciário? Nós acreditamos piamente, Herbert, nessa solução. O oficial de justiça é o Poder Judiciário em campo, é o juízo em campo. É o primeiro agente público que dá ciência, né, às partes da realização e da demanda processual. Então, nada mais correto de que esse profissional possa ter a capacidade, possa ter a condição legal de poder fazer conciliações, porque ele está vendo o dia a dia ali, está vendo a situação em loco, e aí pode sim, certamente, tentar, entre as partes, uma solução pacífica do conflito, através de uma conciliação. Então, nós acreditamos que seja uma necessidade, hoje em dia, já se faz conciliação abertamente em toda a fase processual e nos autorizando os oficiais de justiça também a poderem proceder dessa forma, certamente a agilização processual ganharia e muito. Doutor João Batista, uma outra questão que eu reputo bastante importante diz respeito à segurança dos oficiais de justiça e dos servidores como um todo do Poder Judiciário. Eu lembro que em outras ocasiões e outras entrevistas, a Federação e o Sindicato estavam reclamando e buscando uma melhor segurança dos oficiais de justiça. Como é que está esta questão? É um absurdo que quando se fala hoje de segurança, quando se fala hoje que a sociedade está refém da violência, o oficial de justiça, que é aquele que vai levar o cumprimento da decisão judicial, que é o poder judiciário em campo, se dirige a uma determinada comunidade, no cumprimento do seu mistério, e chega ali e não tenha sequer um material de proteção individual. Nós não estamos aqui fazendo apologia a portar-se armas. Nós não estamos aqui defendendo o uso indiscriminado de qualquer tipo de violência. Mas nós entendemos que quando pais e mães de família saem para cumprir uma determinação judicial como juízo em campo,
representante do Poder Judiciário. O poder público, sabemos hoje, que não alcança nem a sociedade comum, quanto mais para servir de proteção ao oficial de justiça no cumprimento do mandado. Então entendemos que ele deveria ter, no mínimo, um material de proteção. Portasse seu poder de portar arma de defesa, material de defesa, colete, dependendo do que for cumprir sua determinada ação, mas que tenha, sim, pelo menos o direito de sair e saber que pode voltar para casa, para o convívio da sua família, com o mínimo preparo e segurança necessária para o cumprimento da decisão judicial, que hoje não ocorre. Estamos discutindo hoje em Brasília o problema do porte de armas, que já está tramitando, já está no Senado Federal. Estamos falando com alguns senadores, mas infelizmente a mentalidade que existe, vamos dizer, na utopia de que não deve haver o desarmamento, quer dizer, não deve haver o desarmamento por ser cidadão de bem. Não deve ser desarmado o cidadão oficial de justiça no cumprimento do seu dever. No entanto, a bandidagem se encontra armada. Então, além disso, o oficial de justiça está refém, porque não tem a proteção do policiamento, que deveria supri-lo quando necessário. Muitas vezes você convoca e não tem. Isso é a nível Brasil. E a federação está adotando as medidas cabíveis no sentido de tentar resolver isso no porte de armas junto ao Congresso Nacional. Então, Mauro, o senhor poderia destacar aqui quais são os tipos de determinações judiciais que representam um maior risco para os oficiais de justiça? Bom, só em trabalhar externamente, né, em locais, muitas vezes, que são conhecidos como perigosos, né, já é um risco natural do cargo. Mas quem assume esse cargo certamente sabe dessas questões. Agora, alguns tipos de diligências, como por exemplo, reintegração de posses, né, busca e apreensão de veículos, despejos, são todas diligências que reputam um cuidado maior, né, na segurança do oficial de justiça, que por muitas vezes entra em contato com os órgãos de segurança e não tem a agilização, né, na proteção, no envio de policiais para o local, e que acabam, por vezes, colocando em risco a vida do oficial de justiça. Então, certamente, a gente acredita que o secretário de Segurança Pública, que já estivemos com ele, doutor Servilho, deva estar ciente dessa situação, e eu acredito que nos próximos dias a gente deva estar fazendo um convênio, né, com a Secretaria de Segurança Pública para que essa situação seja resolvida e, quando houver necessidade de uma diligência, os policiais, militares ou civis sejam devidamente deslocados para o local de forma célere. Mas, Avelde, eu queria só levantar uma questão aqui. Veja bem, a gente falou em alguns determinados atos de constrição. Busca e apreensão de armas menores, separação de corpos. Mas veja bem, um colega em São Paulo foi cumprir um determinado mandado, que era um mandado comum, era um mandado de uma pessoa para ser internada. Certo. Quando ele chegou no cumprimento do seu mandado, quando se apresentou, levou um tiro. Você não pode prever a reação daquela pessoa que está lá. Verdade. Então, é necessário, para que não se chore depois, que não tenhamos viúvas do judiciário, se haja, no mínimo, de condição mínima de trabalho. O risco é inerente ao cargo, mas o poder público tem que tomar os devidos cuidados para garantir a proteção de seus servidores. Você disse tudo, veja bem, o risco é inerente ao cargo. Você não deixa de ser oficial de justiça porque cumpriu o mandado e acabou. Claro. Porque muitas vezes, no cumprimento do mandado judicial, a pessoa não o vê como um agente público no cumprimento do dever. Ele leva aquilo para a pessoalidade. Então é necessário que a sociedade entenda que alguns órgãos não estão cumprindo com sua função. Claro. E essa é a função principal da federação, no sentido de levarmos esse questionamento e esse debate a nível Brasil. Porque o que acontece aqui no estado do Ceará, acontece no Amazonas, acontece no Rio Grande do Sul, acontece em Santa Catarina, acontece no Mato Grosso, todas são as mesmas coisas. E colegas têm sido tombados por conta do cumprimento do mandado. Infelizmente, ainda assim, não temos esse reconhecimento. Doutor João Batista, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Ceará, tem sido parceira, tanto da Federação quanto dos Sindicatos Oficiais de Justiça, em diversas lutas, digamos aqui, de passagem, que são lutas, inclusive, em prol da própria sociedade, como a cobrança de uma melhor prestação jurisdicional, de uma celeridade processual. Queria que o senhor falasse um pouco sobre esta parceria entre a Federação, o Sindicato e a Ordem dos Advogados do Brasil. A Ordem dos Advogados do Brasil, secção do Ceará, aqui na pessoa do seu presidente Valdetário Monteiro, que tem demonstrado, acima de tudo, um administrador aguerrido no sentido de defender não só a classe dos advogados, mas defender uma prestação jurisdicional célere, defender
que a sociedade cearense tenha realmente uma solução rápida e pacífica dos seus conflitos. E a Federação Nacional dos Oficiais de Justiça, os sindicatos oficiais de justiça aqui do Estado do Ceará, sempre que fomos instados a nos manifestarmos sobre qualquer pleito, contamos sempre com a colaboração da Ordem dos Advogados do Brasil. Quero crer que essa parceria que nós estamos fazendo aqui, nós também levaremos para a discussão a nível nacional. Dia 14 agora estaremos em Goiânia, no encontro da federação, e esses temas que hoje estamos levando à sociedade cearense, da problemática no cumprimento da prestação jurisdicional, no cumprimento da celeridade, será levado à discussão a nível nacional, claro, onde a federação então se engajará onde quer que seja, quer nos tribunais superiores, Conselho Nacional de Justiça, Legislativo, junto ao Congresso Nacional, no sentido que possamos realmente dar uma qualidade e que a sociedade merece. Não pode estar refém mais de processo se arrastando a fio e colocando sempre má condição e má qualidade de trabalho. Não é o caso aqui do Estado do Ceará. O Estado do Ceará hoje tem sido referência. E volto a dizer aqui, enaltecer a pessoa do presidente Brígido, que sim, dentro do seu trabalho, dentro da sua competência administrativa, assumiu um compromisso e acabou com uma luta que vinha se arrastando há anos por parte da federação junto ao Poder Judiciário cearense e junto à categoria dos oficiais de justiça. Doutor João Batista, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação e parabeniza o trabalho que vem sendo desenvolvido tanto pela federação quanto pelo sindicato em prol de uma melhor prestação jurisdicional. Trabalho este que com certeza vai melhorar a prestação jurisdicional para toda a sociedade e abre espaço agora para as suas considerações finais. Eu queria deixar claro para a sociedade que o oficial de justiça hoje não é mais aquela pessoa que fazia favor para juiz. Hoje somos bacharéis em direitos, somos pessoas que têm realmente o longa-manos na justiça para levar essa celeridade profissional e a federação está atenta. Já fomos ao Conselho Nacional de Justiça diversas vezes nessa luta de melhoria da qualidade da prestação jurisdicional a nível Brasil, com respeito, qualidade e dignidade para que bem possa desempenhar o oficial de justiça no cumprimento do seu ministério, que é, na realidade, a justiça em campo, é o longa-mão na justiça e, por que não dizer, o Poder Judiciário em ação, a categoria oficial de justiça. Doutor Mauro, suas considerações finais. Bom, mais uma vez, nós agradecemos o espaço que é nos cedido aqui para falarmos de que os oficiais de justiça do Estado do Ceará, acredito eu também como diretor da Federação Nacional, os oficiais de justiça do Brasil estão totalmente à disposição do Judiciário cearense para dar sua contribuição, né, através da sua função, que é o primeiro agente que chega para o cidadão e certamente esse trabalho dos oficiais de justiça serão devidamente reconhecidos a nível Brasil para que tenhamos uma justiça célere, essa morosidade toda que tanto é decantada seja diminuída e eu acredito como um dos pontos principais, né, que nos deem essa legalidade é a aprovação do Senado Federal dentro do Código de Processo Civil novo que está se tramitando lá com a função de conciliador. Função de conciliador sendo uma atribuição a mais para a categoria, certamente muitos processos já deixarão de existir no seu nascedor. É esse o apelo que eu faço e mais uma vez agradecer ao presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Brígido, o empenho pessoal que ele fez para a resolução do problema da isonomia. Presidente, meu muito obrigado e certamente a parceria com a AB, na pessoa do presidente Valdetário, muito contribuiu para essa solução. Ivelise Maia. A OAB Ceará, em parceria com o Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Ceará e com o Tribunal Regional Eleitoral, realizou hoje o seminário de prestação de contas das campanhas eleitorais de 2014 na cidade de Sobral. O evento aconteceu na sede da OAB de Sobral com uma programação que se estendeu durante todo o dia. O objetivo do seminário era atualizar advogados, contabilistas e interessados sobre as novidades da legislação eleitoral em relação à prestação de contas de campanhas. As normas devem ser cumpridas por candidatos, partidos ou coligações. A Comissão de Políticas Públicas sobre Drogas da OAB Ceará promoverá no próximo dia 19 de agosto, às 9 horas, na sede da instituição, o debate sobre os projetos sociais desenvolvidos pelas cidades de Campinas, São Paulo e Teresina, Piauí. O encontro será destinado a advogados, sociedade civil e comunidades terapêuticas. No debate, o coordenador de Políticas Públicas sobre Drogas de Campinas, Nelson Rassi Neto, vai falar sobre a programação Recomeço, instituído na cidade
cujo principal projeto é combater o uso de drogas e reabilitar dependentes químicos no estado de São Paulo. Em reunião, ficou liberado, através do Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos Advogados, o repasse da CAASSE no valor de R$ 500 mil para a construção de 2 sedes da OAB no interior do estado, tendo em vista promover cada vez mais a interiorização das ações da OAB Ceará, FESAC e CAASSE aos advogados. Em instantes, as dicas de concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil. E as imagens que marcaram a semana estão no quadro OAB em Foto. Você conhece o Plano de Previdência Complementar da OAB Ceará? A OAB Prev Ceará surgiu do anseio da Ordem dos Advogados do Brasil e da Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará em oferecer um plano de previdência complementar desenvolvido exclusivamente para atender às necessidades dos advogados cearenses. A previdência complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. Nós, brasileiros, percebemos que é preciso pensar no futuro, fazer economia hoje pensando na qualidade de vida de amanhã. A OAB Prev Ceará funciona como uma poupança. É um investimento de longo prazo em que você pode acompanhar, através de extratos, a rentabilidade de seus investimentos. Por isso, não perca tempo. Faça já o seu plano de previdência complementar e garanta o seu futuro. Para mais informações, é só ligar para 3464-3991. E vamos conferir agora as dicas dos principais concursos jurídicos em todo o Brasil na nossa agenda. Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região do Rio de Janeiro. Inscrições até 12 de agosto. Ministério Público junto ao Tribunal de Contas de Santa Catarina. Inscrições até 14 de agosto. E as imagens que marcaram a semana estão no quadro OAB em Foto. O programa de hoje termina aqui. Lembrando a você que o programa da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, é transmitido na TV Fortaleza, canal 61.4, às quartas-feiras, às 19 horas, com reprise às quintas-feiras, às 7 da manhã e aos sábados, às 13 horas. Assista também um programa inédito na TV O Povo, canal 48, às quartas-feiras, às 23 horas, com reprise às sextas, às 11 da manhã, sábados, às 22h45 e aos domingos, às 11h15 da manhã, ou através do site da OAB Ceará. Fique informado sobre as atividades da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, no OAB na TV Mundo Jurídico, o programa do advogado cearense. E você tem um canal direto com a gente através da página do programa no Facebook e também através do Twitter, @OABCE. Ou, se preferir, mande um e-mail, oabnatv@oabce.org.br. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Até lá!